Amado e Mestre Jesus, com alegria, aqui mais uma vez nos encontramos, Senhor, buscando no estudo do vosso Evangelho, à luz da doutrina espírita, identificar aqueles valores que mais precisamos para o bom encaminhamento da nossa vida. Sabemos da presença dos amigos e benfeitores que aqui nos tutelam o esforço e por isso estamos agradecendo, mas não só a presença desses, mas também aqueles que da realidade espiritual comparecem aqui conosco nos mesmos propósitos de também aprender. Possamos ser felizes retendo aquilo que nos estiver reservado essa manhã, guardando conosco aquele compromisso de levarmos para as questões mais comuns do nosso dia a dia as consequências morais desse mesmo aprendizado. Que a Tua paz favoreça ainda os corações que sofrem, atravessando momentos mais difíceis. A todos nós que hoje aqui nos reunimos no plano mais objetivo, aos lares aqui representados. Ampara-nos a todos e sê conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Alguém vindo a casa pela primeira vez? Não, né? Todos velhos de casa. Então tá bom. Todos já somos velhos de casa, todos sabem, né, que nós estamos dando sequência aos estudos dessa obra, que é o livro Justiça Divina, e que, como também é sabido, é uma obra comemorativa dos 100 anos, né, da edição de O Livro O Céu e o Inferno. Hoje nós já estamos avançados um pouquinho mais nesse estudo, né? No capítulo hoje é o de número 46, intitulado Tarefas Humildes. Tá? Esse capítulo ele vai trabalhar a primeira parte do livro Céu e Inferno, no capítulo 8, no item 13, tá bom? Então o Emmanuel, segundo a colocação da codificação espírita no livro Céu e Inferno, vai fazer esse estudo para nós, que é o capítulo 46 do Justiça Divina. Tá? Para iniciar a nossa participação, nós vamos ficar, sim, já direto na página de Emmanuel, depois voltamos ao livro Céu e Inferno. E podemos começar com os 3 primeiros parágrafos dessa lição de Emmanuel. Né? O que ele começa dizendo para nós nesses 3 parágrafos? Anseias em verdade pela grande sublimação. Anotaste a biografia dos paladinos da solidariedade e ambicionas comungar-lhes a experiência. Choraste sob forte emoção ao conhecer-lhes a vida nos lances mais duros e quiseras igualmente desprender o coração de todos os laços inferiores. Bom, pelo menos a nós, o Emmanuel retrata isso com muita fidelidade, né? Os nossos anseios, até o motivo de alguma forma nos encontrarmos aqui. Acho que todos nós temos o desejo de ser melhores, de encontrarmos uma posição mais segura. Não é? Então ele já começa dizendo disso, desse nosso anseio, anseias em verdade pela grande sublimação. Bem verdade que ele está falando ali de um aspecto mais abrangente, ele está falando da grande sublimação. Todos nós temos esse anseio. Né? E ele continua dizendo, anotaste a biografia dos paladinos da solidariedade e ambicionas comungar-lhes a experiência. Né? O que são os paladinos da solidariedade? Os paladinos são aqueles que seguem à frente, né? São aqueles que seguem bem à nossa frente, se a gente puder dizer assim. Okay? E pensando nesses corações, né, a gente recorda naturalmente de um desses ícones, nós vamos lembrar de Paulo de Tarso. Já leram a obra, Paulo de Tarso? Paulo e Estevão? Quem já leu essa obra, levanta a mão para mim, por favor. Ah, tem uma turma grande. Né? É interessante nós pegarmos essa obra e nós vamos ver quantos momentos significativos, tocantes, que a gente encontra. Por vezes até choramos sob forte emoção. Não sei se vocês concordam, quem pôde ler. Né? Às vezes choramos de emoção ver lances difíceis da experiência de Paulo. Não só de Paulo, mas dele enquanto Saulo também. Né? Pela história dele, sabemos que Saulo, nos primeiros momentos da sua experiência, ele acabou se tornando alguém de muita referência, né? No agrupamento judaico,
teve uma posição de destaque junto ao Sinédrio, que era a instituição mais importante daquele tempo, junto ao povo hebreu. E em nome disso, ele chegou mesmo a perseguir os cristãos. É fato? Não é? Nós sabemos disso através da história. Mas depois ele faz uma grande transformação. O encontro dele, né? Na estrada de Damasco, ele encontra com Jesus, não é isso? Jesus apresenta-se para ele, né? E ele começa um processo de uma belíssima transformação. E tem, assim, episódios de rara beleza naquela obra. Sabemos que, em nome daquela perseguição, Saulo, porque Paulo, enquanto Saulo, ele acaba favorecendo o apedrejamento de Estevão. Concordam? Não é? E é interessante nós pensarmos, sem dar muito detalhe, né, que a obra é muito rica de detalhes nesse sentido, quando ele se converte, ele vai bater as portas da casa do caminho. Né? Onde, de alguma forma, Estevão também foi acolhido. Quando ele estava doente, quando ele sai da embarcação, quem leu vai recordar desses episódios. E só para marcar um pontinho, né, um pequeno spoilerzinho, que eu acho muito significativo, é um dos significativos daquela obra, nós sabemos que quando ele se converte, os discípulos combinaram entre si em jamais tocar no nome de Estevão, né? Para não constranger o novo discípulo, que era Paulo. Assim? E é curioso que quando ele vai ser acolhido lá na casa do caminho, o Paulo faz um pedido. Qual que foi? Quem recorda? Se possível, eu gostaria de adotar o leito do próprio Estevão. Olha que sensível, né? Ele mesmo pede, eu gostaria, mostrando o seu grau de arrependimento sincero das ações que tinha levado a efeito. Isso, discípulos de muita humildade. E assim ele mostrou muitos lances nesse processo, né? No deserto, eu não vou abrir todos aqui, senão quem não leu também vai ficar bravo comigo, né? Mas é importante a gente perceber, porque quando a gente lê uma obra como essa, gente, eu acredito que todo mundo vai concordar com o que nós vamos dizer. Aquilo é uma injeção de ânimo na nossa vida. Né? Quem lê o Paulo Estevão tem uma injeção de ânimo, dá uma vontade de você sair fazendo maravilhas. Não é assim? É mais ou menos isso. Ela é muito instigante, uma obra muito rica e de muitas coisas para a gente retirar. Paulo é um desses paladinos dessa solidariedade, do progresso, da melhoria. Não é? Mas o Emmanuel, aqui nesse trecho, né, ou nessa mensagem, ele vai citar vários outros. Vai citar, por exemplo, a figura de Vicente de Paulo, né, que nós chamamos normalmente São Vicente de Paulo, que fez um trabalho de solidariedade junto a muitos corações. Hoje, se nós pesquisarmos, vamos ver quantas casas tem em nome de São Vicente de Paulo, né, ajudando muita gente, auxiliando muitos corações. Vai citar mais, vai falar, e vai dizer assim, pensas em Florence Nightingale, acho que é assim que pronuncia. A mulher admirável que esteve quase um século entre os homens, dedicando-se aos feridos e aos doentes, sem quaisquer intenções subalternas. Nós sabemos que a Florence ela foi uma enfermeira, assim, uma médica enfermeira, inclusive atuou na Guerra da Crimeia, numa época que mulheres nem podiam participar de processos desse. Em função da necessidade grave, ela foi chamada pelos trabalhos que ela já exercia no campo social e ela foi convidada a montar uma equipe de mulheres, né, e atuar na Guerra da Crimeia, ajudando muitos feridos. Né? São outros corações que chamam a atenção. Emmanuel vai mais à frente e fala assim, refletes em Damião, o apóstolo, que se esqueceu da própria mocidade para entregar-se ao conforto dos nossos irmãos enfermos de Molokai. Não sei se todo mundo sabe, é o padre Damião, né? Esse apóstolo que ele está fazendo referência. Sabemos que ele, muito jovem, sensibilizado com a dor dos chamados rancenianos, né? Os portadores da lepra, era um termo mais usado, ele se candidata a conviver com eles para levar a eles uma palavra de conforto. Né? E no final da sua experiência ele acaba se tornando também um leproso, né? Um ranceniano, e dando uma mensagem de rara beleza também entre os homens. Então nós vamos vendo esse relato desses grandes paladinos, né? Das questões morais.
Ele ainda vai citar um que é pouco conhecido de nós, Meditas em Gandhi, o missionário da não violência que renunciou a todos os privilégios a fim de ajudar a libertação do povo. Né? Falei brincando, aqueles que a gente não conhece, Gandhi, a história dele é bem mais conhecida, eu acho, da grande maioria das pessoas. Né? Ele é o apóstolo da não violência. Né? E ele então cita, pelo menos esses, alguns naturalmente, né? O rol desses, né? desses grandes paladinos é imenso, por aqui passaram muitos missionários nas mais diversas áreas. Né? E o Emmanuel cita alguns só para, de alguma forma, enfatizar o que ele está dizendo. Né? Choraste sob forma de emoção ao conhecer-lhes a vida nos lances mais duros. E quiseras igualmente desprender o coração de todos os laços inferiores. Então, conhecendo um pouco da história desses paladinos, a gente se enche no desejo de fazer algo de nobre. Não é? Mas o Emmanuel vai dizer, um pouquinho mais à frente na nossa lição, estimarias seguir-lhes imediatamente o rastro luminoso. Entretanto, trazes ainda, a palavra ainda é importante, entretanto, trazes ainda a alma presa a pequeninas obrigações que não podes menosprezar. Acho que essa frase, eu acho que ela encerra, vamos dizer assim, o conteúdo maior da página, por isso que ela chama tarefas humildes. Não é? Então ele está falando das pequeninas obrigações, tá? Tarefas humildes que não podes menosprezar. Isso é tão importante a gente entender. Né? Por que nós estamos presos, de alguma forma, a essas pequeninas obrigações, se nós pensarmos bem? Aí nós já podemos recorrer ao próprio livro Céu e Inferno. Nesse trecho do livro Céu e Inferno, ele vai fazer referência a um princípio fundamental da nossa doutrina, que é, entre eles, a evolução. Vai recordar, de alguma sorte, nós vamos ver ali no texto, que ele faz referência ao princípio inteligente, que começa a sua trajetória lá nos reinos de retaguarda, né, assim, no processo de crescimento, lá no reino mineral, vai vencendo essas etapas, ganhando experiências, atingindo os reinos seguintes, até alcançar a condição de espírito, dotado de razão e livre-arbítrio. Isso que caracteriza a condição do espírito, né? A possibilidade de fazer escolhas. Então ele faz referência a toda essa trajetória. Mas mesmo esse princípio inteligente, alcançando a condição de espírito, as suas primeiras manifestações ainda são muito simples. Né? Talvez referindo àquela colocação do simples e ignorante, lá na retaguarda do processo evolutivo. Sob essa ótica, nós podemos nos reconhecer como sendo crianças espirituais, concorda? A gente fala isso com alguma frequência, né? Em função de estarmos muito mais próximos da nossa origem, da animalidade, do que do nosso destino, da nossa angelitude. Então, sob a ótica espiritual, somos crianças espirituais. Importante a gente não perder isso de vista. Então, Kardec vai registrar no livro O Céu e o Inferno, esse capítulo 8, a alma, qual criança é inexperiente nas primeiras fases da existência. Lembre que ele não está falando na infância física, que também, de alguma forma, remete a isso. Ela não tem muita experiência, né? De baixo esquecimento, etc. Mas está falando nesse ser que caminha ao longo dos milênios no seu processo de crescimento, mas que ainda é uma criança espiritual. É nesse sentido. A alma, qual criança, como se fosse uma criança, é inexperiente nas primeiras fases da existência. E daí o ser falível. Não lhe dá Deus essa experiência, mas dá-lhe meios de adquiri-la. Quando ele fala, não lhe dá Deus essa experiência no sentido de dar gratuitamente, né? O dar já é gratuitamente, né? Redundante, mas ele não concede sem esforços, não é isso? Dá-nos os meios de conquistá-la, de consegui-la. Assim, um passo em falso na senda do mal é um atraso para a alma, que, sofrendo-lhe as consequências, aprende à sua custa, ou aprende à própria custa, o que importa é evitar. Desse modo, pouco a pouco, se desenvolve, se aperfeiçoa, se adianta na hierarquia espiritual, até o estado de puro espírito, ou se preferirmos, de anjo. Novidade para nós? Não.
né? Sabemos de tudo isso. Mas é importante a gente pegar determinados detalhes dentro dessas colocações, né? Uma delas, a gente sabe bem, né? Precisamos de regimentar esforços na construção daquilo que queremos ser. Nada cai de cima pronto, como a concessão divina, em nome da graça, como costuma se dizer, né? Tudo é uma expressão de conquista no campo da vida. E em função do nosso tema, nós destacamos um outro pontinho lá. Desse modo, pouco a pouco se desenvolve e se aperfeiçoa. Isso é importante a gente se conscientizar. O tema ou o texto de Emmanuel chama-se Tarefas Humildes. E no livro Céu e Inferno ele está enfatizando que o processo de crescimento, embora o nosso anseio de seguir os paladinos do progresso, não é isso? No rastro luminoso que eles deixam para trás, nós não podemos perder de vista a necessidade de a construção dia a dia, pouco a pouco, tijolo por tijolo. Não é? É por isso que, de alguma forma, nós ainda estamos presos às pequenas tarefas que são inadiáveis e importantíssimas. Não é isso? Éder, Pois não. Desculpa, lembrei, foi em 56 ou 59, quando a China invadiu o Tibete. Aí matou mais de 5 mil monges, os caras saíram fugidos, foragidos, né? Atravessaram o Himalaia a pé até chegar na Índia. Chegaram na Índia lá, os caras viram ele, foi perguntar o que aconteceu. Falei, não, a China invadiu o nosso mosteiro, pronto, encerrou ali, né? Aí o cara foi dizer, isso é religião. Aí foi descobrir, é o Dalai Lama. Os caras não falam nada nem mal dos chineses, só invadiram o nosso mosteiro. Lições que a gente aprende é que o mal não merece comentário, né? Muito nesse sentido, né? Importante. São outros tantos pontos nessa a gente se desenvolver. Bem trazido. Kardec não termina aqui essa colocação, tem mais um trecho. Olha o que ele vai dizer, né? Os anjos, que ele falou ali até chegar à condição de anjos. Os anjos são, pois, as almas dos homens chegados ao grau de perfeição que a criatura comporta, fruindo, né, ou usufruindo em sua plenitude a prometida felicidade. Não é o que nós buscamos? Todos nós estamos aqui atrás de ser felizes, né? Antes, porém, de atingir o grau supremo, né, de espírito puro, gozam de felicidade relativa ao seu adiantamento. Isso aqui é importantíssimo para a gente. Felicidade que consiste não na ociosidade, mas nas funções que a Deus apraz confiar-lhes e por cujo desempenho se sentem ditosas, tendo ainda nesse desempenho, um meio de progresso. Né? Agora, isso aqui a gente de vez em quando repisa, é muito importante a gente não perder isso de vista. Antes de alcançarmos a condição de espíritos puros, né, nós estamos ainda na infância espiritual, antes, porém, de atingir o grau supremo, gozam de felicidade relativa ao seu adiantamento. Então, a felicidade não é uma coisa que a gente vai alcançar quando nós chegarmos à condição de espíritos puros. Isso é tão importante a gente entender. É lógico que nós não vamos dizer, na nossa faixa, ou na nossa fase evolutiva, uma felicidade plena. Não, não é isso. Mas podemos usufruir a felicidade que a nossa fase comporta. Então podemos ser felizes hoje. Isso é importante a gente não perder de vista. A felicidade está no caminho. Não é? Mais do que no objetivo. Se você pensar bem em termos de objetivo, o objetivo não se finda. A gente fala de espírito puro como sendo o final, mas a evolução cessa. Não é? Então, realmente faz sentido que a felicidade é muito mais na caminhada do que no objetivo. Né? Bem trazido, Cláudio. Isso é muito importante não perder de vista. Né? A felicidade consiste não na ociosidade, isso também é importante. A gente às vezes quer uma felicidade beatífica. A gente acha que os seres redimidos estão lá no processo de contemplação vazia. Não. No universo tudo é expressão de movimento, de trabalho, e a gente precisa se identificar com isso em nosso dia a dia. Tá? Trabalho externo, de alguma forma, mas, acima de tudo, os movimentos íntimos, né? Para não ficarmos só em termos de movimentação. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Alguém quer trazer algum pontinho? Tranquilo, né? Bom, falamos de anjos, né? A lição fala da necessidade do crescimento pouco a pouco. E o título da lição são Tarefas Humildes.
Pensando assim, a gente recorda que existem, a exemplo dos paladinos que ali foram citados, muitas pessoas que, sem serem esses espíritos redimidos ou missionários, naquele sentido de letra maiúscula, né? Existem muitos corações que não sabemos as condições evolutivas que trazem, mas se fazem de anjos para outros corações, aqui mesmo na vida física. A gente tem muitos e muitos exemplos nesse sentido, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar do maestro Paulo Torres. Vocês conhecem esse maestro? Brasileiro, Paulo Torres. Alguém já ouviu falar? Às vezes são pessoas que têm, vamos dizer assim, são consagradas, mas que às vezes a gente não tem um pouco de notícia, ainda assim, né? Ainda mais nessa área. Ele, na verdade, ele tem uma entrevista dele, mais de uma, né, que a gente acompanha. É muito interessante a trajetória dele. Por que ele vai dizer? Ele vai dizer que ele foi criado, né, foi favorecido, as palavras dele, o núcleo familiar em que ele nasce, porque ele nasceu num agrupamento que já cultivava as artes da música. Então, o avô dele já era um compositor, ele que fez o hino do Paraná, tá? Do estado do Paraná, foi o avô dele que compôs. O pai dele era musicista, tocava trombone, era também maestro. A mãe dele era pianista, as 3 irmãs dele faziam escola de piano, então ele viveu no mundo da arte, né? Mas ele se engraçava com aquilo, ele tinha sintonia com aqueles processos. Só que ele conta que ele não queria ser pianista, porque ele falou assim, tinha aula para as 3 irmãs, então era 3 aulas, ele via piano, né, o dia inteiro. Ele falou, não, piano eu não quero, eu quero um outro instrumento qualquer. E ele então faz a opção pelo violino, né? Se dedica, era uma pessoa muito dedicada, não falou ali da necessidade do esforço, não é isso? Ele tem até uma frase que eu achei curiosa que ele fala assim, se você abandonar o seu violino um dia, ele te abandona uma semana. Entenderam o que ele falou? Se você deixar de dedicar, você perde aquilo que você vem aprendendo. Então ele fala da necessidade dessa dedicação constante. Ele chega a dizer, lógico, mais à frente, já alcançada a condição até de maestro, que às vezes ele treina 10, 12 horas diárias, a depender do período. 10, 12 horas diárias. É muita dedicação, não é? Mas quem quer determinado objetivo, e isso em qualquer área, inclusive no que nós estamos comentando, é imperativo o esforço e a dedicação, né? Então ele começa a se dedicar no capítulo da música, se encanta com o violino, em pouco tempo, muito pouco tempo, em 3 anos de dedicação a tocar o violino, ele já se destaca nessa área, tá? Vai ser convidado, tem toda uma história lá, que depois que tiver mais curiosidade, vale buscar. Mas o que a gente gostaria de sinalizar? É porque ele, amante do violino e tudo mais, a certa altura da sua experiência, ele tem notícia de um parente que estava doente. Na verdade, uma tia que estava hospitalizada. Ele falou, vou visitá-la. E teve a ideia de levar o violino e tocar para ela uma música. Foi o que ele fez. Foi lá visitar, né? A tia levou a música, toca uma bela área lá, uma música. E para surpresa dele, além da tia que ficou satisfeita, né, com a visita, o carinho dela, ele viu que dos outros leitos, né, de outros quartos, os pacientes se aproximaram para saber o que era aquele movimento. E ele, sensibilizado, vendo que, né, que era cada um das suas lutas, falou com ele, olha, se vocês quiserem, depois eu troco. Toco lá para vocês também, no seu quarto e tudo mais. E assim ele fez. Terminou lá de atender a tia e tudo mais, foi visitar outros leitos, em outros quartos. Tocava e tudo mais, eles muito agradecidos. E ele conta das experiências que ele colheu. Olha que coisa bacana, né? É muito bacana. O Emmanuel, deixa eu ver se é a próxima aqui. Olha o que ele fala aí nesse mesmo texto, né? Penetremos o bem verdadeiro para que o bem verdadeiro penetre em nós. A gente não aprende isso em doutrina, né? Eles costumam dizer assim, a gente entra na doutrina, depois a doutrina entra em nós, depois ela sai por nosso intermédio, mais ou menos isso, né? É o que o Emmanuel de alguma forma está sinalizando. Penetremos o bem verdadeiro para que o verdadeiro bem penetre em nós. E é isso que aquele musicista começou a perceber e a sentir. Quando ele começava a se dedicar aos outros, ele percebeu quanto ele era favorecido.
porque ele se sentia integrado naquilo que ele realizava, muito feliz. Ele vai contar experiências, ele deve ter 1 milhão delas, mas ele conta algumas só para a gente, né, degustar a experiência que ele teve. Ele fala que naquele mesmo dia, nesse primeiro dia que ele levou o violino no hospital, ele foi visitar um dos quartos, passando, ele viu uma senhora que estava lá sentada, lendo as escrituras sagradas, e ao lado uma jovem, né, uma menina, estava lá deitada, os olhos fechados, dormindo, né? E ele então pergunta à senhora, eu posso tocar? Ela faz sinal que sim. Ele vai lá e começa a tocar. Passou menos de 1 minuto ele tocando, a menina abre os olhos, a mãe levanta, meio que apavorada, começa a chorar sobre a menina, chega o enfermeiro, chega o médico, ele falou, nossa senhora, o que eu fiz? Né? E foi tentar sair de fininho. Ele achou que ele tinha complicado alguma coisa. A mãe pega no braço dele e fala, não. Aí ele perguntou, o que está acontecendo? Aí a mãe explica, a minha filha tem 3 anos que está em coma. A sua música fez ela abrir os olhos. 3 anos em coma. Olha que bacana, não é? Estava ali, foi levar um auxílio para a tia, resolveu, olha as experiências que ele colhe. Então, ele vai contando uma série de vivências que ele teve que são muito tocantes, não é? Porque quando a gente se propõe ao campo do bem verdadeiro, como ali está colocado, é isso que nós vamos experimentar. Mas é gradativo, é um processo lento, não é? Alguns recebem uma espécie de chamamento naquela mesma hora, né? Para ele interpretou dessa forma. Ele chega a dizer que teve vontade de largar tudo na área da música, naquele sentido mais acadêmico, vamos dizer assim, para se dedicar àquele processo. Porque ele viu o quanto é bom para as pessoas e, acima de tudo, para ele mesmo. Sentiu muito bem, né? E ele, na verdade, conciliou essas questões. Ele tinha compromissos, ele era, né, se tornou um maestro de muito destaque, era chamado no exterior, cursos nos Estados Unidos, etc. Mas todas as vezes que ele estava em Curitiba, ele ia fazer visita aos hospitais. E mesmo para onde ele ia, conta ele procurava saber, existe algum hospital aqui próximo? E ele procurava fazer essa tarefa. Olha que bacana, não é? Tem muitas pessoas que às vezes procuram a doutrina espírita, às vezes num atendimento fraterno, fazem uma pergunta que é mais ou menos comum. Normalmente é quem já começou algum estudo dentro dessa área. A gente começa a estudar sobre vidas sucessivas, descobre que a vida não é só essa experiência que estamos atravessando, né? Acabamos de falar de processo evolutivo, mas descobrimos também que no período entre uma encarnação e outra, né, na erraticidade, nós fazemos uma programação reencarnatória. É isso? Combinamos juntos com os benfeitores espirituais a trajetória, ou pelo menos parte da trajetória que nós vamos vivenciar aqui. Concordam? Todo mundo tem um projeto? Todo mundo fez essa... Fez ou não fez? Fez, né? Então vem a pergunta, está cumprindo? As pessoas riem, eu não sei por quê. Não é isso? Normalmente, na hora que a gente faz essa colocação, a pergunta é justamente essa. Como é que nós vamos saber? Porque a gente passa por chamado esquecimento de passado, que na verdade é um abafamento dos nossos recursos mínimos, da nossa memória. Então, como eu passo pelo esquecimento, como é que eu vou lembrar do que eu... Normalmente é esse o pensamento, não é? Gosto muito desse tema, né? De vez em quando a gente conversa sobre isso, e claro, nós vamos recorrer ao próprio Evangelho para a resposta, né? Que normalmente, ou essa pergunta-resposta que normalmente surge. Como é que nós vamos saber? Né? Há uma passagem no Evangelho que Jesus diz, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Lembram desse conceito? O Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Eu sei que o Evangelho tem muitas interpretações, mas normalmente, né, tem algumas que se destacam nesse capítulo da interpretação. O que é Filho do Homem? Vamos aproveitar o processo da evolução para chegar nesse conceito, né? O que acontece com o princípio inteligente na retaguarda, por exemplo, no reino animal?
ele vai viver experiências sucessivas nos mais diversos corpos, naquele ciclo de animalidade, né? Várias vezes, até ele arregimentar todos os valores que aquela experiência no campo animal pode oferecer, e ele vai alcançar a condição humana. É isso? De espírito. Então podemos dizer que ele é filho do animal? Entenderam? Ele é resultado dessas experiências sucessivas, então ele é o resultado, ele é o filho dessa esteira de experiências no campo animal. Está claro isso? Não é? Nós estamos iniciando as experiências no campo humano. Vamos viver uma esteira de experiências para chegar ao quê? A condição de anjo. Foi falado ali. Não é? Podemos dizer que Jesus já atravessou toda essa trajetória, já regimentou todas as experiências no campo humano e hoje ele é o Filho do Homem? O resultado dessa esteira de experiências no campo hominal? Acompanharam isso? Tranquilo? Né? Dá para entender mais ou menos quando Jesus fala quem é o Filho do Homem? Na verdade, ele está fazendo referência a si mesmo. Né? E ele está dizendo, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Se nós pegarmos as Escrituras Sagradas, 600 anos antes de Jesus aparecer no orbe, já tinham lá registros acerca da sua experiência. Quem puder ler, por exemplo, Isaías vai se espantar com a riqueza de detalhes que são ali cantadas da experiência do Mestre, 600 anos depois. Não é curioso? Concordam que o Filho do Homem vai como acerca dele estava escrito? E que isso tem a ver com a nossa resposta. Todas as vezes que estudarmos o Evangelho, não tiremos isso da cabeça. O Evangelho, gente, é para ser trazido para a nossa experiência. Isso é muito importante a gente trazer. É lógico que nós devemos reverência ao Divino Mestre, é claro que devemos. Mas o que ele espera de nós é identificação com a sua mensagem. Então, o que esta passagem tem a ver comigo no meu dia a dia? Isso que eu preciso refletir. Será que eu estou cumprindo o meu compromisso reencarnatório? Né? Aquele que fizemos? Porque lá estava escrito, será que eu estou cumprindo? Se eu me identificar com a condição de filho do homem, a minha vida vai conforme dela está escrito. É isso. Busque o caminho do bem e você vai ver que naturalmente você vai sendo encaminhado para a sua programação reencarnatória. Por isso que é importante a gente não olhar para o lado e saber o que eu tenho que fazer. Eu quero fazer igual o Cláudio, eu acho tão bacana o que ele faz. Tá, tudo bem, mas fique atento que às vezes a sua estrada é uma outra. Não é? Porque se esse companheiro quisesse seguir a estrada do pai, ser trombonista, por exemplo, talvez ele não tivesse a experiência que ele viveu. Estou falando do maestro. Não é? E ele não falou assim, deixa eu ver o que Deus quer para mim. Acho que ele quer que eu seja violonista. Eu vou ser violonista, inclusive acho que ele quer que eu faça isso nos hospitais. Foi isso que ele fez? Não. Ele aceitou um convite da vida, que veio como um desejo de fazer alguma útil para alguém. Lembrou da tia que estava hospitalizada, foi lá fazer para ela. Né? Uma prece através do violino. Não foi isso? Você viu o que essa disposição encadeou? Não é? É assim que a nossa vida acontece. É assim que a nossa vida acontece. Nós somos chamados e encaminhados para as propostas que diz respeito às nossas necessidades. Ainda que sejam tarefas aparentemente pequenas, humildes. Então é muito importante a gente não perder isso de vista. Trabalhar com carinho aquilo que a vida está te convidando. Convidando. Está atento aos chamados da própria experiência. Às vezes é dentro de uma atividade, num campo, por exemplo, religioso, aqui, qualquer outro templo, a pessoa chega e fala assim, puxa, estou precisando de uma pessoa para fazer isso e aquilo. Pode ser eu? Não é? Pode ser eu. Às vezes dali desdobra todo um processo que vai de alguma forma te encaminhando. Precisa ser um terreno religioso? Claro que não. Né? O companheiro é religioso? Ele é adventista do 7º dia, esse grande maestro. Não é? Mas foi no terreno, entre aspas, religioso? Não, não foi.
né? Então é muito importante a gente trazer isso para o nosso dia a dia. Estarmos atentos aos convites da vida. Identificando com esse bem, nos encaixamos na condição de filho do homem. E a nossa vida vai conforme dela está escrito. Conforme a nossa combinação. Deu uma noção? Né? Então é muito importante a gente não perder de vista isso. O Emmanuel tem uma página, eu não vou recordar aqui o nome dela, talvez o Cássio depois nos auxilie, que ele fala que a gente às vezes fica procurando muita orientação no campo externo. É natural que a gente busque recursos nesse sentido. Mas fala que a verdadeira bússola está em nós. É a intuição interna, que de alguma forma é essa resposta de tudo que a gente comprometeu quando ainda vínhamos para cá. Eleja o campo de bem na sua vida. Na hora que você penetrar o campo do bem, o bem verdadeiro penetra em você. Isso vai nos trazendo a alegria de viver. Né? Mesmo em tempos desafiadores como que nós estamos vivendo, atravessando. Tranquilo? Olha lá. É indispensável que o espírito aprenda a ser grande nas tarefas humildes, para que saiba ser humilde nas grandes tarefas. Olha que frase significativa do Espírito Emmanuel, não é? A gente quer ser grande nas coisas grandes. Às vezes nós temos a nossa megalomania, a gente quer salvar o mundo, fazer, não é? Querer que seja um Paulo de Tarso. E assim nós fazemos muito algo, querer ter a mediunidade do Chico. No nosso meio é comum se ouvir isso. Então, às vezes, a gente faz propostas muito além daquilo que nós temos condição de realizar. E ainda que conquistássemos posições nesse sentido que estivéssemos buscando, talvez o resultado dessas conquistas seriam contraproducentes, por falta desse conteúdo. Ó. Tá? Então, às vezes, nas tarefas simples é que nós vamos começar a desenvolver valores de humildade. É nas tarefas simples. Não é? Quantos exemplos nós temos à nossa volta? André Luiz desencarna, chega em nosso lar, vai querer ser médico do lado de lá, não é isso? Aí acabou sendo um papel importante no capítulo da limpeza. Não é? Então é importante a gente retirando esses conteúdos da experiência que nós estamos vivendo com base nisso. É indispensável que o espírito aprenda a ser grande nas tarefas humildes, para que saiba ser humilde nas grandes tarefas. Esse moço, mais uma vez, né, vocês vão perceber que a gente deixou como pano de fundo a experiência desse maestro, ele vai contar várias experiências, como dissemos. Ele conta, por exemplo, que tinha uma senhora, ele entrou num daqueles quartos e foi tocar para ela, ela estava toda entubada, né? Sem um diagnóstico preciso, depois ela tem a oportunidade de contar. E estava lá toda entubada. Ele vai lá, leva o violino, toca e tal. Quando ele está tocando, ele percebe que ela se agita, ela abre os olhos, aquelas coisas todas, e ele fica, mais uma vez, preocupado, se está ajudando, se não está, né? Porque criou aquela agitação e tudo, mas ele foi e saiu. Afastou-se. Uma semana depois, ele volta àquele hospital, estava com a filha ajudava ele com o teclado e tudo mais, naquelas tarefas. Quando ele vê uma senhora saindo de lá e vem correndo na direção dele. E vem correndo, não pede licença, não, pula nos braços dele e abraça. Lágrimas nos olhos, chorando, aquela toda, ele fala, mas o que está acontecendo? E ela vai contar o que aconteceu. Ela fala, né? Uma semana atrás, eu estava num leito aqui dentro, talvez você não recorde, porque o meu rosto estava todo tampado com aquele maquinário. Eu estava toda entubada e pensava comigo mesma. Falava, olha, eu não sei, Senhor, o que você quer de mim, fazendo a sua prece ao Criador. Eu não sei o que você quer de mim, mas se tiver que partir agora, eu só quero ter uma certeza, que você vai estar comigo. Ela em prece com o Criador. Então me dê um sinal para eu ter a certeza do vosso amparo. Era mais ou menos o pensamento que ela tinha. Não é? Os dias foram passando, ela foi entubada, aquela coisa toda. Quando, de repente, alguém chega lá, né? Isso, na verdade, esse pensamento ela teve numa noite, dormiu, acordou no outro dia de manhã, estava o violinista lá. Eu vou colar o nome da música que tocou, porque ela falou para ela. Aí você chegou lá
no leito, né? E tocou a música que se chama Não Me Esqueci de Ti. Que coisa, né? Tocante. Não é isso? Ela ficou tão agradecida, mas tão agradecida, que ela não veio desencanar, porque ela falou que só aceita a morte depois que você me der um sinal. Não vou morrer antes. Você vê que ela impôs as condições, né? E por incrível que pareça, 2 dias depois ela se recupera do coma e tinha sido completamente curada. São exemplos muito significativos dessas questões que a gente pode viver no dia a dia. Não é? Tarefas simples do nosso dia a dia, o conforto que você pode levar alguém. Mas não esperemos por esses resultados. Não? De vez em quando eles vão aparecer, às vezes até chegam para nós, mas a maioria deles não chega para nós de retorno. Mas acontecem. Acontecem. Às vezes uma conversa que você tem com alguém, um diálogo simples, levando um conforto para uma pessoa que está passando um processo difícil, um passe que você leva na casa de alguém ou num hospital, o que seja. Às vezes tem resultados que a gente nem imagina. Nem imagina. Que bom que esses exemplos chegaram até nós, esses resultados, que deram a oportunidade de a gente estar aqui hoje conversando sobre essas tarefas. Né? Mas é um convite a nós refletirmos sobre as nossas pequenas ocupações, das coisas simples do nosso dia a dia, pequenas do nosso dia a dia. Quantas coisas que a gente pode fazer na nossa experiência. Em casa, não é? Coisa extremamente simples. Arrumar minha cama depois que eu levanto. A gente não dá valor a essas coisas. O Emmanuel tem uma página que chama-se Zelo Próprio. Está no Caminho, Verdade e Vida, não vou recordar agora o número. Mas é interessante que você pensar, porque o que ele reflete nessa página? Ele vai falar assim, por exemplo, uma das colocações que ele traz. Se uma pessoa cuida de si, tem algum cuidado com o próprio corpo, ela precisa despender um longo tempo no processo, por exemplo, da higienização. Já perceberam? A gente acorda, né? Às vezes lava um rosto, ou às vezes toma um banho, você vai escovar os dentes, vai fazer uma alimentação mais saudável. Já pensaram o tempo que a gente despende? Porque isso é diário, todos os dias precisamos fazer isso, ao dormir, ao levantar. Não é? Perceberam que talvez seja um convite à reflexão sobre essas tarefas humildes? Porque nós somos chamados a fazer pequenas obrigações no nosso dia a dia na manutenção do nosso corpo, que é o vaso de ação para a nossa vida, a verdadeira vida. É como se a própria vida estivesse te sinalizando, né? Valoriza as pequenas coisas, elas são importantes no seu conjunto. As pequenas ações do seu dia a dia. Esquece aquelas questões de fazer coisas mirabolantes ou especiais. Atende às coisas simples da vida. Comece por aí. Comece por aí. Nós vamos lembrar também de uma passagem, está lá no livro Boa Nova, o capítulo 15, também é bem conhecido em nosso meio. É a história de Joana de Cusa. Né? Joana de Cusa, como é o nome que chega para nós, na verdade não é sobrenome, né? Cusa era o esposo de Joana. Não é? Ele era o intendente de Antipas, ou seja, ele tinha um posto de relevância no Império Romano. Assim? E ela era a esposa de Cusa. Então era Joana de Cusa, por isso que chega até nós com esse nome. Não é? Ela começa a ter notícia da mensagem do Cristo e começa a seguir as suas pregações. Se encanta com a beleza do cristianismo, mas começa a viver um intenso conflito em si mesma. Porque as ideias do esposo eram muito complexas, muito voltadas para atender aos interesses políticos, etc., em contraposição direta com aquilo que ela aprendia nas mensagens de Jesus. Então ela começa a ver um grande conflito em si mesma. Não é? Acontece com a gente. Marido, esposa, pensamentos diferentes, pais, filhos, amigos. Não é? E ela vai procurar Jesus. Abre o coração para Jesus dizendo, olha, estou vivendo um processo muito complexo, meu marido pensa assim, tal. Jesus pergunta para ela, Joana, tu me amas? Quase igual ao Pedro, né? Tu me amas? Ele fala, sim, mestre.
E ele de novo pergunta, Joana, tu me amas? E ela fala, eu poderia dar a minha vida agora ao Senhor, se você quisesse. Ele fala, mais à frente a gente conversa, não é para agora, essa sua vida. Mas se me amas, volta para a tua casa e me segue. Olha que mensagem. Volta para a tua casa e me segue. A gente queria sair ao encalço de Jesus, né? Onde ele fosse. Não é isso? Se me amas, ama o teu marido em nome do amor que tens por mim. Volta para a tua casa e me segue. Já pensaram em torno desse tema, a importância do que está sendo colocado? Não é? É errado nós buscarmos um conteúdo, né, de busca como estamos aqui hoje reunidos, um templo religioso. É errado isso? Claro que não. Mas será que nós internarmos nesses lugares, esquecendo compromissos domésticos, seria justo? Né? Então, às vezes, são pequenas tarefas, ou tarefas humildes, que precisam ser lembradas. E aí volta na questão daquela, esse é um pensamento recorrente. Né? Se você pensar em termos de programação reencarnatória, você não caiu de paraquedas naquela família. Então, talvez o primeiro compromisso nosso nessa experiência é justamente com aqueles que estão à nossa volta. Né? E aí a gente precisa trabalhar isso com muito carinho. Vá para a tua casa e me segue. Muito nesse sentido. Tranquilo? O Emmanuel, já no finalzinho, tem mais coisa nesse texto, nós pegamos só uns aspectos, né? Olha o que ele vai colocar. Na relatividade dos conceitos humanos, ninguém na Terra pode ser bom para todos. É bom a gente ouvir isso aqui, tá? A gente que gosta de salvar o mundo, querendo, né? Na relatividade dos conceitos humanos, ninguém na Terra pode ser bom para todos. Contudo, ninguém existe que não possa iniciar-se desde já na virtude, sendo bom para alguém. Não é? Sendo bom para alguém. Pega seu violino, vai lá no hospital, toca uma música para alguém. Foi isso que aquele maestro, de alguma forma, atendeu. Quantas coisas a gente pode fazer no nosso dia a dia? Saindo agora um pouquinho do contexto familiar, né? Pequenas gentilezas do nosso dia a dia, no trânsito. Tão disputado hoje, né? A gente parece uma corrida, diz uma colega nossa. O trânsito hoje parece uma corrida. Todo mundo quer chegar na frente. Né? Dá oportunidade de alguém passar. Às vezes o trânsito está muito assim. Um de cada vez, se dá para um, passa. Precisa deixar 500 carros também, não vai arrumar uma confusão com o de trás. Então a gente tem que ter até bom senso para essas questões. Mas são ações pequenas no dia a dia. Um olhar de acolhimento, né? Emprestar o ouvido para quem precisa desabafar. Isso tem valor gigante, nós não refletimos sobre isso. Isso cria linhas de simpatia, que os amigos do benfeitor falam que é impossível vencer na experiência física sem a contribuição dessa simpatia. Pequenas coisas do nosso dia a dia. Está todo mundo calado. O que será? Todo mundo pensando, né? Refletindo sobre, né? Então, a gente pode começar das coisas pequenas, né? Das pequenas tarefas. Pensemos nisso de forma bem prática no nosso dia a dia e nós vamos ver que a gente pode simplificar muito as linhas de relação. Tá? Temos 2 exemplos clássicos dentro de casa, né? Pessoa que deixa lá a cama por arrumar, deixa a toalha molhada em cima da cama, aquele que... Coisa simples, de fácil solução, que pode ajudar em muitas coisas. E no dia a dia, né? Na vida de relação, a gente aprender isso. Gentileza, dar o lugar dentro de um ônibus, né? Cuidado para não sentar nas cadeiras reservadas e fingir que está dormindo quando chega alguém próximo. O olho está aberto, né? Que está vendo lá. Mas a gente tem que sair desses propósitos. Né? Lugares na fila, sempre vai falar desses pontos, né? Estacionar em lugar que não te permite, né? De cadeirante, etc. Precisamos de começar a fazer as coisas pequenas. Porque está lá em Mateus de alguma forma. Nós vamos recordar essa passagem lembrando
que ela faz parte, vocês conhecem bem essa passagem, né? De que parábola que ela faz parte? Tem gente que já falou, mas timidamente. De que parte que ela faz? Qual a parábola? Está dando para ler? Disse-lhe o Senhor, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Não lembra de que passagem que é? Jura? Ah, não, alguém lembra. Só está tímido. Parábola dos talentos. Oi? Ele não multiplicou o talento dele. Exatamente. Então é a parábola dos talentos, não é isso? É Jesus contando uma historieta para tirar os valores de natureza moral. Então ele fala que o Senhor se afastou e Deus lá os talentos para os seus servos, né? Deu 2 para um, deu 1 para um, 2 para o outro e 5 para o outro. Não é isso? Se nós acompanharmos a parábola lá, ele retorna e vai fazer as contas com os seus servos. Não é isso? Aí vai mostrar aquele que enterrou o seu talento, não é aqui o foco, né? É o objetivo maior. Aquele que recebeu 5, voltando, vai dizer, olha, recebi 5, multipliquei esses 5, temos mais 5 talentos. Mas nós gostaríamos, na verdade, a passagem é exatamente igual para os dois, de 5 e de 2 talentos. Mas vamos ficar com o de 2, que é menos talentos, né? E o servo fala a mesma coisa com o Senhor. Me deste 2 talentos, apliquei esses talentos, temos mais 2. E olha a resposta, de alguma forma, na passagem. Disse-lhe o seu Senhor, bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Né? Ele não recebeu 5, recebeu só 2 talentos. Mas com o que ele tinha, ele multiplicou. Esforçou-se com aquele pouco, ou aparente pouco. Né? E é o que vem a colocação, o Cristo, de alguma forma, refletindo para nós. Bem-estar, bom e fiel servo. Está ótimo. Não fica olhando porque tem 5, não. Né? Você tem 2, multiplica os seus 2. Sobre o pouco foste fiel. Isso aqui é até um ditado popular, se transformou em ditado popular, não foi? Então as pessoas falam isso sem saber que estão nas Escrituras Sagradas. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Anseiamos a seguir os paladinos do progresso? Não ansiamos? Seguir o rastro daqueles que muitos realizaram? Desejamos? Desejamos. Mas comecemos, né, pelas coisas pequenas. O que o Emmanuel vai falar nesse sentido aqui na página? Olha o que ele vai dizer. Chão relvoso é começo de floresta. Ele está dizendo, né, a gramínea, de alguma forma, ele é o início das grandes florestas. Né? A humanidade, ou a condição humana, é sementeira de angelitude. Então, ele está enfatizando a importância do começo. Começarmos a fazermos as coisas aparentemente pequenas, porque é elas que vão de alguma forma, nos promover a situações mais amplas. Mas precisamos começar. E começar com humildade, fazendo o que fomos chamados a realizar. Onde você se encontra? Ah, minha família é essa, meu campo profissional é esse, minha vida de relação no campo social é esta. Aqui no tempo religioso, seja aqui, seja onde for, é com esse agrupamento que nós precisamos trabalhar. Esse é o nosso material didático. Né? Disse-lhe o Senhor, bem-estar, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. E a parte final, que é da maior importância para a gente também pensar. Entra no gozo do seu Senhor. Né? O que ele está dizendo? Aquilo que de alguma forma o Emmanuel clareou lá, Kardec, no livro Céu e Inferno. Usufrua da felicidade que essa realização, aparentemente pequena, vai te conceder. Então, para ser feliz, não precisamos de pensar em coisas mirabolantes. Atender aquilo a que fomos chamados. É só isso. Simples assim. Se nós entendermos essa proposta, nós vamos realizar essas coisas com muito mais tranquilidade,
compreendendo a sua finalidade e vamos naturalmente, aos poucos, sentindo a alegria de tê-las realizado. Às vezes são coisas muito pequenas. Às vezes a gente faz uma coisa tão pequena, estou lembrando de coisas, né, que cada um faz, a gente também faz. Às vezes você faz um quadro em um determinado lugar, arranja aquele negócio todo, aí você passa pelo quadro e fala, engraçado, isso aqui foi o que fiz há tantos anos atrás, mas dá uma satisfação, ninguém sabe o que você está sentindo, nem percebendo, mas você passa pelo lugar e fala assim, não, lá atrás fomos nós que fizemos isso aqui, que bacana, né? Você experimenta uma satisfação de ter colocado um tijolinho, não é isso? Hoje nós temos uma casa desse tamanho aqui, quantas pessoas movimentaram para que isso aqui estivesse de pé? Conhece o nome? Sabe quem ajudou a comprar esse tijolinho? Não sabemos, mas a pessoa sabe. E para ela foi uma alegria muito grande ter participado dessas pequenas coisas, né? Da sua pequena contribuição. O estudo é extremamente simples, sempre dissemos. Mas a proposta a nosso respeito não é complexa. É tão somente relembrar-nos dos pequenos deveres de cada dia, as tarefas humildes, como a página vai nos lembrar. Nós vamos ficando por aqui. Simples assim. Temos ali alguns minutinhos. Se alguém quiser fazer uma consideração final, alguém gostaria de trazer algum pontinho? Tranquilo? Vamos fazer a nossa prece. E falando de coisas aparentemente pequenas, envolvamos os corações que sofrem. Também estamos longe de entender os benefícios que emanam de uma prece sentida diante do Criador. Amado e Mestre Jesus, chegando esse momento de interrupção das nossas atividades, elevamos, Senhor, mais uma vez os nossos corações em prece, agradecidos pelos valores que aqui circularam, os exemplos que nos são dados daqueles que seguem à nossa frente, como convites a iniciarmos também a nossa trajetória. Com tranquilidade e humildade em nossos corações, valorizando as pequenas tarefas, mas que elas possam ser feitas, Senhor, com dedicação e carinho, a fim de merecermos a serenidade, a tranquilidade, a felicidade que todos nós buscamos. E se rogamos por nós, olhamos em torno de nós e vemos, Senhor, muitos corações em dor e em sofrimento. Auxilia-nos a que sejamos úteis aonde estivermos, particularmente em favor desses que sofrem. Que as vibrações suaves desse momento possam irradiar-se na direção dos nossos irmãos que de nós se aproximam do mundo espiritual. Talvez como nós, buscando também lenitivo, orientação para os seus corações. Que a tua paz, que o teu auxílio, que o amparo sempre presente dos amigos e benfeitores possam envolvê-los, a fim de que eles se sintam fortalecidos e melhores. Pedimos pela nossa terra, nesses momentos graves da grande transição, e rogamos também em favor do nosso país. Que a tua paz nos envolva a todos e seja conosco, hoje e sempre. E assim seja.
Deus.